Bem, boa noite a todos. Mais uma reunião das UTIs integradas. Hoje temos a satisfação de ter a presença do Dr. Rodrigo Castilho. O Dr. Castilho eu conheço há bastante tempo, é um grande amigo. Já tivemos oportunidade, inclusive, de trabalharmos juntos. O Castilho ele é intensivista, paliativista. Atualmente é o presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e membro da Câmara Técnica de Medicina Paliativa do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. E ele irá hoje abordar um tema muito interessante, que é a extubação paliativa. Castilho, por favor, seja bem-vindo e está aberto aí o tempo para tu fazeres a tua exposição e interagir com os nossos colegas aí. Maravilhoso, muito obrigado, estou muito feliz em estar com vocês e falando sobre um assunto delicado, né? Sobre extubação paliativa. Me conta quanto tempo que eu tenho para conversar, passo para eu me organizar aqui. A gente tem um período depois de discussão, qual o plano? Sim, tem um período de discussão, tu pode falar 40, 45, 50 minutos e depois a gente normalmente tem aí uns 15, 20, 25 minutos para discutir. Maravilhoso. Eu vou então compartilhar a tela e compartilhar a tela. E eu já estou curioso para saber, e que agora eu deixo de ver, a questão do quiz, né? Bem, primeiro agradecer muito o convite mesmo, obrigado, doutor Fernando e parceiros aí. O doutor Fernando me apresentou a terapia intensiva, eu era residente de medicina interna em Pelotas, e foi meu primeiro estágio optativo, foi na PUC. Cheguei a trabalhar com ele como meu chefe na PUC por um período de tempo, depois trabalhamos junto no Graça. Foi graças ao convite que eu conheci minha esposa e tenho minha família também. E a gente vai falar sobre extubação paliativa, então. Antes de ir para a questão do... Deixa eu me achar aqui para não dar spoiler, mas a gente vai falar sobre extubação paliativa, que é um assunto delicado, é a retirada da ventilação mecânica e está incluído no assunto tanto de terapia intensiva como de cuidados paliativos. E já que provocando, né, o quiz é para a gente poder saber o quanto que estamos integrados, o quanto que a gente está sabendo, o quanto tem sido ensinado, ou as percepções das pessoas sobre o cuidado paliativo. Pode mostrar o resultado aí do quiz, Caio? Pessoal, última chance de votar. E a pergunta é exatamente essa, para quem que precisa de cuidados paliativos? Que tipo de paciente precisa? Qual é a indicação de cuidados paliativos? E estou bem curioso para saber a percepção de cada um. Pode mostrar, Caio? É para já. Olha só. Quem tem indicação de receber cuidados paliativos? Paciente em final de vida, 12%. Todos os pacientes, 44%. Paciente com doença incurável, 8%. E pacientes com doença ameaçadora à vida, 36%. Ficou bem distribuído, né? Bem distribuído. É bom porque dá para discutir bastante sobre isso. E pacientes em final de vida, sim, precisam de cuidados paliativos. Todos os pacientes, eu brincava numa aula que eu dei ontem, eu sou paciente do meu oftalmologista, né? Eu tenho miopia, então eu preciso de cuidados paliativos. Eu tenho hipertensão também, eu preciso de cuidados paliativos. Só os pacientes com doença incurável precisam de cuidados paliativos. 36% respondeu que é pacientes com doenças ameaçadoras à vida. Eu queria ver se alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário antes da gente começar a falar sobre extubação paliativa, antes da gente começar a conversar sobre cuidados paliativos.
Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, para ver se alguém quer fazer alguma pergunta ou com comentário, justificar sua resposta do quiz. Bem, vamos lá, turma? Vamos lá, então. Eu acho que isso é muito importante. Eu sempre bato muito no martelo do conceito de cuidado paliativo, que existe muita desinformação entre a equipe de saúde, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, e na população geral é pior ainda, né? E aqui eu trago o conceito e a grande mudança do conceito foi em 2002, e a OMS alterou o conceito em 2014, algumas abordagens sutis. Mas o cuidado paliativo é uma abordagem que tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida. Eu paro aí para a gente fazer uma reflexão que não é o paciente que é paliativo. Ah, esse paciente é paliativo. Ah, esse outro não é paliativo. A gente falando que o paciente é paliativo não quer dizer absolutamente nada. Primeiro porque o cuidado paliativo é uma abordagem. O paciente não é cuidado paliativo. E ao longo da explicação do conceito, a gente vai conseguir entender um pouco mais isso. Então, o objetivo é melhorar a qualidade de vida de pacientes, adultos e crianças e suas famílias. Então, tem a ideia do combo, né? Então, a gente não está falando mais só do paciente aquilo. Quando eu conheci a terapia intensiva lá em Pelotas, em que via o paciente sedado, entubado e que não tinha nada mais além daquilo, não é verdade. Então, mesmo na terapia intensiva, tem uma pessoa e que quanto mais desperta e mais a gente conseguir interagir com ela, mais a gente vai acertar. E tem todo um contexto que sofre também e que interage, que é a sua família. Então, cuidado paliativo, em cenário de UTI também, cuidar do paciente e da sua família. E que enfrentam problemas associados a doenças que ameacem a continuidade da vida. E aí que está. Antes de 2002, é verdade, era voltado o cuidado paliativo para situações sem possibilidade de cura. Só que já faz 21 anos, né? A gente está em 2023, então já não se justifica mais a gente está por fora do conceito mais amplo, e se a gente muitas vezes está por fora do conceito, o que vem depois disso, a bibliografia, as publicações, o objetivo do cuidado paliativo acaba sendo mais escasso, né? Então, não se fala em terminalidade, não se fala em final de vida no conceito, não se fala em irreversibilidade. Muitas pessoas associam a não tem mais o que fazer, chamam o cuidado paliativo. Isso não é a realidade, até porque é uma expressão que a gente não pode usar, não tem mais o que ser feito. O cuidado paliativo, mesmo que não haja um tratamento modificador de doenças, a gente sabe que existe muito a trabalhar, a auxiliar num período que possa ser o final de vida. Então, o paliativo não é o paciente, é a abordagem. O objetivo é melhorar a qualidade de vida do paciente e da família, associados a problemas que ameacem a continuidade da vida. Busca a prevenção e alívio do sofrimento por meio de uma identificação precoce, avaliação correta e tratamento oportuno da dor e outros sintomas físicos, psicossociais e espirituais. Outra coisa que, infelizmente, a gente escuta nos corredores é o paciente é investível ou não investível, e se associa muito isso ao cuidado paliativo, né? Só que não investir num paciente vem a ideia de abandono, né? Então, não vou investir, e a gente fazer um trabalho de empatia e se colocando no lugar do paciente. Quando é que a gente gostaria de não ser investido, de ter algum esforço reduzido? O cuidado paliativo vem de acordo com o momento da vida, de acordo com a doença, e o tratamento adequado a esse momento, respeitando as individualidades, os valores, os desejos desse paciente. Muitas vezes, em ambiente de terapia intensiva, a gente não tem essa interação, né? A gente se acomoda muitas vezes porque o paciente está entubado e ele pode estar lúcido, orientado, e é mais fácil a gente não falar com ele, mas ele pode e a gente deve se preocupar através de tecnologias duras ou não. Então, um papel, uma caneta, um tablet, um teclado virtual, válvula fonatória,
os traqueostomizados, e quiçá, TOBI, né, rastreamento ocular, para que o paciente possa ter voz. Então, o principal interessado, sim, é o paciente, a gente deve ouvi-lo para que a gente não erre com ele, né? E, desculpa, mas em terapia intensiva, quem não tem uma doença ameaçadora à vida, tá lá por engano, né? Erraram feio. Ou são os profissionais que estão ali na UTI que podem ter ou não ter uma doença ameaçadora à vida. Ou seja, todo paciente crítico precisa de cuidados paliativos. E uma coisa fundamental é que cuidado paliativo não tem correlação com limitação terapêutica. Infelizmente, com a ideia que se tinha que cuidado paliativo é no final de vida, atualmente no Brasil é chamado muito tardiamente. Então, no serviço de cuidado paliativo é muito comum aqui no Brasil ser chamado, o paliativista vai e o paciente está morto. Cuidado paliativo, um dos focos é a comunicação, é a prevenção, o controle dos sintomas. Já é comprovado em vários estudos que o cuidado paliativo precoce aumenta a sobrevida, né? Principalmente trabalhos em oncologia. O respeito à autonomia do paciente e o cuidado paliativo atualmente tem relação com o direito humano, né? Com a dignidade humana. Então, acho que é fundamental a gente estar falando sobre extubação paliativa, que fala muito sobre vida e morte, mas a gente nunca pode associar cuidado paliativo com deixar de fazer alguma coisa ou apenas tratamento de final de vida. É verdade que cuidado paliativo, sim, é a área que vai cuidar do final de vida e que tem que melhorar muito no Brasil. Tem um estudo do ano passado de 81 países em relação a cuidados de fim de vida. O Brasil tem 79º. E esses foram todos os países que tinham alguma mínima estrutura para oferecer para os pesquisadores, né, que tinham alguma entidade, que tinha algum serviço, alguma coisa para dar informações. Então, está em antepenúltimo lugar no mundo, muito abaixo de vários vizinhos da América do Sul e de muitos países da África, com um poder socioeconômico muito menor, é preocupante. Ou seja, se a gente não mudar a nossa realidade, ou nossos familiares vamos morrer abandonados, ou seja, vamos ter uma doença progressiva e irreversível, porque 80% de nós vamos morrer por alguma causa anunciada, né? Uma doença crônica que vai progredindo, 20% vai ser de forma súbita, sem aviso. E nós, então, ou vamos morrer abandonados, porque não tem mais o que ser feito, então não me interessa, do ponto de vista médico, cuidar de alguém, e vamos sofrer com dor, falta de ar, angústia, ou então com distanase, com obstinação terapêutica, com o meu melanoma metastático para o lençol, em unidade de terapia intensiva, com postergar como ponte para nada, né? Sem trazer nenhum benefício e só agregando sofrimento. Eu tenho trabalhado em cuidado, eu chamo de cuidado paliativo crítico dentro do Clínicas aqui em Porto Alegre, em que atendo junto com a equipe pacientes da UTI, da unidade vermelha da emergência e da unidade coronariana. Então, muitas vezes um cuidado paliativo tardio, muitas vezes os pacientes já estão invadidos. Quando a gente consegue um portal em que ele tem alguma lucidez, a gente consegue tirar os valores e desejos dele, e isso é muito rico. Senão, acaba caindo muito para a questão da gente ir atrás dos familiares, para entender a partir dos representantes os valores e desejos desse paciente, dessa pessoa. Então, por mais que eu goste muito de falar sobre o conceito, os princípios, o nosso assunto hoje no cuidado paliativo é sobre extubação paliativa. E ainda existe muita desinformação, tem a ver com eutanásia, extubação paliativa, é criminoso extubação paliativa, eticamente, como é que se encaixa o fato de tirar o tubo de uma pessoa que está sendo mantido vivo com a ventilação mecânica?
por que se realizaria uma extubação paliativa, quem realizaria, qual paciente que teria uma indicação de extubação paliativa e como realizar. Isso são perguntas que a gente não vai esgotar, mas que eu quero provocar para a gente... E, por favor, interrompam a qualquer momento para dúvidas, desconfortos, discordâncias, curiosidades, tá? O Castilho, então, por favor. Um bom 15 era perguntar para o pessoal se eles acham que se a extubação paliativa é eutanásia, é crime ou se é... Vamos deixar essa foto aqui, então, e Ô, perguntar. louco! Ô, Caio. É para já. Ou assassinato, né? Eticamente, no Brasil é permitido fazer extubação paliativa. Então, em alguns momentos, vocês vão responder qual é a impressão que vocês têm. Então, é eutanásia? Acho que vai ser essa a pergunta, né? Se tem relação com a eutanásia ou não a extubação paliativa. Vamos ver como saiu a pergunta aí. Já tô fazendo, calma aí. Não, maravilhoso. Vai ser uma provocação boa, Castilho. A gente estava conversando antes sobre possíveis perguntas e agora quando a gente começa a falar, vem várias, né? Então, tem a ver com a eutanásia, extubação paliativa. Outra pergunta para daqui a pouco, no meio da apresentação, é quem já realizou a extubação paliativa, né? Quem foi o criminoso ou não, né? Dependendo da enquete e se já tiveram... Eu vou colocar essa aqui. Você já realizou extubação paliativa? Isto. Inclusive, na França, a primeira vez que eu li, Castilho, sobre extubação paliativa, o familiar retirando o tubo, né? Coisa. Tu sabes que... Bem, eu vou aguardar a resposta, porque isso talvez não seja um absurdo. Talvez o absurdo seja o Daniel Forte, ele é intensivista, né, e paliativista também, foi presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, e ele me narrou uma revisão do estudo que eu não lembro se era japonês ou chinês, em que a principal causa de extubação paliativa naquele serviço era acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Então tirou tudo. Causa diferente. E daí a cultura influencia muito, né? Eu já vi uma coisa pior que isso, Castilho. Na Índia, uma vez eu estava... Bom, vamos deixar. Depois eu posso comentar isso. Já está aí, pessoal. Agora tem duas para responder. Quero ver. Olha que espetáculo. Extubação paliativa é eutanásia? Sim, não, depende. Prefiro não me comprometer a esse espetáculo. Você realizou extubação paliativa? Sim, várias vezes. Nunca imagina. Sim, mas com medo. Não queria entender mais. Que interessante. E é bom que as pessoas não se identificam, então podem responder de coração aberto, né? Totalmente aberto. Exatamente. Uma vez, há muitos anos, eu trabalhava num bloco cirúrgico e o colega anestesista estava com muita dúvida, porque ele tinha dito que certa vez ele foi... Não me lembro se ele era anestesista ou cirurgião, e a cirurgia era uma isquemia mesentérica, abriram, fecharam, não tinha mais nenhum tratamento ou possibilidade de vida. E ele manteve o paciente entubado e mandou para a SR e o paciente seguia ventilando. E aquilo gerou uma angústia muito grande para ele me contando, né? E daí, o paciente seguia vivo e ali com o tubo, não sei o que eu fiz. Tampei o tubo. Daí a gente começa a se preocupar, né? Daí a gente começa a se preocupar com o que se faz. O que e como, né?
as pessoas estão Ó, tímidas ou só temos duas 30 respondidas pessoas de mesmo? 52. Acho que o pessoal tá meio tímido aí ou tá com fome. 30 pessoas responderam? 30 pessoas responderam. Ah, aqui na minha tela está com 2 respondidas. Não, tá indo bem então. Vamos lá, daqui a pouco. Vai lá, vamos, pessoal. Tem muita gente Vai que chegar em 60%. Vamos lá. Nós temos 57%. É que agora não tem horário mais de reunião, né? A gente pode fazer várias reuniões simultâneas, pode fazer dirigindo, né? Então, às vezes, não consegue. Pode ser. Como você falou esse argumento, muito bem. Olha lá, já teve mais uma. Já tem mais. Vai, mais uma aí para dar 60%, porque eu gosto de número fechado. Bom, Castilho, fazer reunião dirigindo é potencial doador, né? Exato. Pronto, encerradas as votações. Olha os resultados aí. Extubação paliativa é eutanásia? Sim. 6%. Tem uma Depende. porcentagem. 6% existe, não? E que bom a gente poder conversar sobre isso, né? Você já realizou extubação paliativa? 22% sim, várias vezes. 25% sim, mas com medo. E nunca imagina. Será que as mesmas pessoas responderam as duas perguntas? E se sim, alguém já realizou extubação paliativa acreditando que era eutanásia, né? Ou talvez sendo, talvez não sendo. Maravilhoso, isso realmente é uma ideia para provocar. E eu convido, então, para a gente saber se a gente está apressando a morte de alguém, né? Ou então podendo encerrar medidas que só estão causando dor e sofrimento e podendo permitir que a pessoa siga seu rumo natural diante de situações irreversíveis. Então, essa é a discussão. Para isso, a gente vai... Dessa figura é fantástico, né, Cacilho? Oi? O simbolismo dessa figura é fantástico. Converse mais, fale mais sobre isso. Eu gostei também da figura. Tu está te libertando das correntes, né? E muitas vezes essas correntes somos nós médicos, né? Se tu pensar na falência de múltiplos órgãos, a maioria dos experts diz que é uma doença criada pelo médico, né? Porque ela é fruto da tecnologia, né? Começou lá com o estudo dos aneurismas de aorta rotos, né? Publicados no início dos anos 70. E é que de 17 pacientes, um sobreviveu, né, no trabalho do Tilney. E aí a gente vai aprimorando, né? Então, é uma figura que nos faz pensar, né? Exato. E o meu mestrado que eu apresentei agora esse ano, eu acompanhei 160... Acompanhei não, mas eu peguei 164 pacientes. Foram pacientes com 60 anos ou mais no hospital de clínicas durante... Foram 10 meses e os pacientes tinham 60 anos ou mais e que ficaram 14 dias ou mais em ventilação mecânica. E após um ano, somente 8% estavam vivos e totalmente independentes. E foi baixo, foi acima de 60 anos, considerando o conceito de idoso, né? Que é acima de 60 anos. Então, uma mortalidade muito grande e com um déficit, um PICS, um pós-intensivo care síndrome muito prevalente. E em quantos hospitais a gente ainda vê pacientes sequelados de AVC, anquilosados, ou pacientes com neoplasias avançadas, metastáticas, sem possibilidade de cura, e que estão em suporte avançado, né, suporte artificial de vida, seja diálise, seja ventilação mecânica e os mais criativas formas de arrastar o processo da morte, né? Léo Pessini, bioético e padre, que faleceu faz uns 3 anos, escreveu um livro chamado Distanásia. Ele comparava as UTIs como umas modernas catedrais do sofrimento humano. Tem uma pergunta, Castilho, não sei se uma colocação aqui, não sei se tu tá vendo. Eu vou abrir o chat aqui.
Acho que no Brasil, retirar o suporte se assemelha a não introduzir em paciente no estágio final de vida. Perfeito. É isso o que é defendido. Então, a não introdução de uma medida ou sua retirada, ética e legalmente, tem o mesmo valor. A questão que emocionalmente, para os profissionais, a retirada é muito mais sofrido, é muito mais angustiante. E me perdi, me esqueci o que eu estava falando. Mas, alguém se lembra onde é que eu estava? Tem a ver com as correntes, não é? Nas correntes. Então tá, a gente está libertando ou não, e depois se eu lembrar o que eu estava falando, eu volto. Mas vamos lá, vamos seguir. A gente vai falar sobre eutanásia, distanásia. Eu estava falando sobre Léo Pessini, as modernas catedrais do sofrimento humano. Eu tenho muito orgulho de ser intensivista, vejo que faz muito sentido, mas é um local em que os pacientes passam por muitos sintomas, né? E que, infelizmente, a gente não controla e nem mede esses sintomas. Para ter uma ideia, a dor é forte, é muito mais que 50% dos pacientes que passam pela UTI. Dispneia é muito angustiante e, infelizmente, a gente não tem escalas nas nossas UTIs para diferenciar dispneia de padrão ventilatório irregular, seja de final de vida, seja porque em ventilação mecânica, alguma assincronia. Então, a gente tem um monte de paciente de ventilação mecânica, tem pacientes que estão em final de vida com ou sem ventilação mecânica, a gente não mede para aqueles não responsivos se aquilo significa dispneia, e se a gente não mede, a gente não trata. E assim como sede. Quantos sofrem com sede? Eu tenho dor de sede, doutor, eu posso aspirar, mas eu quero água. Então, é outro dos sintomas mais angustiantes e que já existe bastante coisa na literatura para cuidar desses sintomas, e a gente não tem protocolos definidos nas UTIs, via de regra. Se vocês estiverem nas UTIs de vocês me sinalizam, porque eu vou ficar muito feliz. A gente está no grupo na NCP que agora pediu autorização para a autora para validar para a língua portuguesa a Respiratory Distress Observation Scale, para a gente ver se muda um pouco a realidade e que pelo menos a permanência, a estadia do paciente na UTI tenha menos sensação de falta de ar. Falando sobre eutanásia, distanásia e ortotanásia, eu gosto nas portas, nas janelas de vidro da UTI, antes de uma extubação paliativa, fazer esses desenhos. E isso aqui é um exemplo de funcionalidade por tempo de vida. E um exemplo de um paciente oncológico sem tratamento modificador de doença, ou mesmo que tenha sem possibilidade de cura, em que mantém uma funcionalidade legal, até um ponto que a doença progride e essa funcionalidade vai piorando, e o paciente com uma neoplasia sem possibilidade de cura vai evoluir para a morte. A gente poderia pensar num serrilhado de pacientes com doenças orgânicas progressivas e irreversíveis, em que também vai evoluir para a morte, ou por uma linha tênue e mais baixa de pacientes com doenças neurológicas progressivas e que vai evoluir para a morte. O cuidado paliativo ele acompanha essa curva com controle de sintomas e respeito à autonomia e à biografia desse paciente, e o paciente vai morrer no seu tempo, né? A eutanásia, o que acontece? Eu, Castilho, estou com um melanoma metastático e estou legal, só que comecei agora a piorar minha qualidade de vida e agora eu não estou conseguindo fazer as coisas que eu conseguia, estou precisando de ajuda para me alimentar, para ir no banheiro. Ou, na verdade, não estou passando por isso ainda, mas eu sei, né? Eu já estudei, eu sei o que vai acontecer com isso, e isso é muito humilhante para mim, não vou querer usar fraldas, então eu quero apressar minha morte. A minha morte ia acontecer aqui, e não, nada disso, quero morrer antes. Eutanásia. Sinto muito, Castilho, tu não pode. Isso no Brasil é considerado crime, e o cuidado paliativo vai te acompanhar para que, mesmo tu precisando de fralda e não conseguindo pegar as coisas que tu quer fazer, perdendo muito da autonomia, o cuidado paliativo vai te auxiliar para viver nessa fase, nessa queda funcional, a melhor forma possível, tá? Então, isso é eutanásia. Só que daí, então, Castilho, beleza, então tá, me acompanhe, mas daí, enquanto a energia elétrica é a esperança, estou aqui para morrer, o câncer progrediu, a morte é inevitável,
E a gente daí tem a ventilação mecânica, beleza, e daí depois eu bota uma diálise, vasopressor, IPAV, não sei o que, e isso aqui vai postergando o processo do morrer, muito contrário à minha vontade, sem ponte para nada, porque não é possível ter vida, já que o câncer é irreversível, e vamos fazendo a distanásia ou obstinação terapêutica. E o que eu quero trazer com isso? Eu conheço o Castilho e ele disse que não aceitaria, não faz sentido para ele, nem funciona, porque ele não vai poder viver, o câncer que está matando ele. Então a gente vai interromper a diálise. E daí aconteceu de eu voltar a urinar, né? E eu continuar vivo. Vamos tirar os antibióticos. Comecei a ficar bem melhor depois dos antibióticos, estava me atrapalhando. Na verdade, esse melhor é não morrendo, né? Ficou em ventilação mecânica. Eu vou interromper a ventilação mecânica porque é o único processo que está postergando esse processo de morrer desproporcionalmente, causando desconforto para mim, porque estou mal sedado, e para minha família, gerando falsas expectativas e um sofrimento, um luto muito mais patológico e contrário e trazendo mais sofrimento para eles. Então, na medida que eu interrompo a distanásia, porque ou que quando eu vejo que a partir dali vai ser distanásia para mim, eu não estou apressando a morte. Tanto que não podemos chamar de extubação terminal também. A gente é extubação paliativa, e existem dados mostrando que depois da extubação paliativa, muitos não falecem imediatamente, nem minutos, e às vezes falecem dias, e tem uma porcentagem que vai para casa. Ou seja, é um tratamento desproporcional que não pode me trazer os melhores desfechos diante de situação irreversível. A morte era para ter acontecido lá atrás comigo, com uma neoplasia metastática, e já não é possível trazer vida. Então, se a interrupção das medidas desproporcionadas evoluírem com a minha morte, não foi por causa da interrupção. A interrupção só representa a parada na distanásia, na obstinação terapêutica. E a partir daí eu vou seguir meu curso natural, que já era para ter acontecido lá atrás. Só que nem sempre está relacionado à distanásia. Às vezes a doença irreversível terminal está associada à doença crítica crônica, a eventos que acontecem dentro da UTI. Mas é uma situação de exceção, em que o ideal é que a gente tenha isso cada vez mais divulgado, a questão da autodeterminação, né? A questão das diretivas antecipadas de vontade, para o Fernando deixar escrito ali, se eu tiver tais e tais situações, faz sentido para mim ser submetido a isso, aquilo, ou não faz sentido para mim, e eu quero que todas as medidas sejam voltadas para o controle de dor e de espinéia. E isso é algo muito individual, isso depende muito do valor. Então, retirar a ventilação mecânica em fim de vida é eutanásia? Não é. Não, por quê? Porque eu estou dizendo que não é, né? Não. Assim, várias sociedades, American Medical Association, American Thoracic Society, Society of Critical Care Medicine, United Kingdom, General Medical Council, European Respiratory Society, Société Réanimation Langue Française, Dutch Medical Association, Munderkarten, Martin, não sei falar, já tem isso muito registrado, muito claro, que a retirada de ventilação mecânica em fim de vida não é eutanásia. E no Brasil, estou falando de sociedades de outros países. Bem, no inciso 3 do artigo 5º, diz que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Os caras eram muito fracos em tortura antigamente, né? É só botar um chile aqui e uma tráquea, e o paciente realmente não pode soltar um flato, porque interrompe o sistema. Então, seria mais efetivo esse tipo de tortura naquele tempo. Aqui no nosso Glasgow, contenção mecânica, na maioria dos pacientes ficam contidos, e aqui pode ser um transporte para tomografia. Código Civil, artigo 5º, ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Aqui nós temos o Código de Ética Médica, que diz no princípio fundamental 21 que no processo de tomada de decisões profissionais, o médico aceitará as escolhas dos seus pacientes relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por ele expresso.
desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas. No princípio 22, nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados. E existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução 1805 de 2006, que é muito importante em relação à retirada ou não introdução de uma medida artificial de vida, em que diz que na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, é permitido ao médico limitar um tratamento, ou seja, esse paciente não vai dialisar e os cuidados são voltados para o conforto e bem-estar e não tem indicação de ser reanimado, ele não vai ser entubado. Então, o médico pode, em situações graves e incuráveis, ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhes os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levem ao sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral, respeitando a vontade do paciente ou do seu representante legal. Tá, Castilho, essa resolução foi suspensa em 2007, foi excelente que foi suspensa em 2007, por quê? Porque a gente vai ler junto qual foi o parecer da Procuradora da República, que fez com que em 2010 voltasse com uma força de lei. E olha que rico, a Luciana Loureiro de Oliveira, Procuradora da República, deixou registrado. Assim, ao invés de se prolongar artificialmente o processo de morte, distanásia ou obstinação terapêutica, deixa-se que esse se desenvolva naturalmente, a ortotanásia. Tem gente que não gosta, que mistura muito ortotanásia, mistanásia, mas a morte no seu tempo ideal. A ortotanásia é conduta atípica frente ao Código Penal, pois não é a causa da morte da pessoa, uma vez que o processo da morte já está instalado. Mas a suspensão do esforço terapêutico tem suporte na Constituição Federal, artigo 1º, inciso 3 e artigo 5º, inciso 3, que reconhece a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado democrático brasileiro e diz expressamente: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. No Código Civil, o artigo 15, que autoriza o paciente a recusar determinados procedimentos médicos. Na Lei 8080 de 90, artigo 7º, inciso 3, que reconhece o direito à autonomia do paciente. E no Código de Ética Médica, que repete esses mesmos princípios legais e ainda proíbe ao médico realizar procedimentos terapêuticos contra a vontade do paciente, fora de um quadro de emergência médica de salvação, o que não é o caso de um quadro irreversível sem nenhuma resposta a qualquer tipo de tratamento. Ela segue dizendo que, no particular, é preciso entender que a ortotanásia se insere em um contexto científico mais amplo, denominado medicina paliativa. O termo mais adequado seria cuidado paliativo, porque cuidado paliativo ele não engloba só a medicina, ele obrigatoriamente é multidisciplinar, que representa, em verdade, uma correção dos rumos e certa quebra de paradigmas da medicina tradicional. Na medicina atual, há um avanço no trato do doente terminal ou de patologias graves, no conceito, né, do cuidado paliativo, já nessa resolução, dizendo que não só na terminalidade, mas também diante de patologias graves, no intuito de dar ao paciente não necessariamente mais anos de vida, mas principalmente sobrevida com qualidade. Isso eu acho que é fundamental a gente discutindo para ter tranquilidade em relação ao que a gente está fazendo correto ou incorreto. Então, há poucas semanas, um colega, amigo meu, não tinha esse conhecimento e acreditava que a retirada de um vasopressor tinha a ver com eutanásia. Depois disso, consegui entender por que ele tinha tanta dificuldade em chamar o cuidado paliativo ou com medidas de retirada de suporte de vida, mesmo de acordo com os desejos do paciente, né? É porque ele achava que era criminoso, por mais que ele achasse moralmente que fazia sentido. Os termos são extubação paliativa, extubação compadecida, compassiva, extubação terminal não. Ela é ruim e não se representa nada. E tem muito artigo, muita bibliografia trabalhando esse assunto, né?
nesse artigo do Journal of Palliative Medicine, diz que a retirada de um paciente do ventilador de um paciente cuja morte é esperada é parte da transição para confortá-lo, uma vez estabelecido que é adequado evitar tratamento médico agressivo, dada a incapacidade de atingir o objetivo curativo desejado para o mesmo. O cuidado paliativo, a gente estava conversando antes, né, sobre a questão do Oriente, do Ocidente, e ele envolve aspectos culturais, sim, aspectos religiosos, pessoais, e devem ser individualizados e respeitados. É um processo que precisa de acordo com as equipes, então equipe, família e paciente, e várias publicações já mostram que a retirada do ventilador é um dos momentos mais dramáticos da rotina do UTI, tanto para o intensivista como para o paliativista. Alguns artigos trazendo o quanto que a extubação paliativa com estudos de série, isso mostrando o quanto que diminui a abordagem da extubação paliativa, diminui o estresse pós-traumático para pacientes. Esse estudo do Critical Care é um estudo brasileiro que mostra que 81% das famílias de pacientes inconscientes em fase final de vida internados no UTI gostariam que os médicos discutissem a possibilidade de retirada de ventilação mecânica. Então, existe muito medo. Não, nem vamos falar sobre isso, né? A família vai nos matar. Não. A maioria das famílias em situações como essa gostariam que se conversasse sobre isso. New England falando sobre morrer com dignidade e sobre a retirada de suporte final de vida. E também artigos, esse artigo é um guideline de retirada de medidas sustentadoras da vida. Então, algumas situações que são fundamentais para a gente cogitar a extubação paliativa. É uma situação irreversível e progressiva. E contrária aos principais interesses do paciente, bem, sim, é recomendado que o cuidado paliativo possa acompanhar esse processo. Porque não é como uma retirada de outras medidas. É a única retirada de suporte orgânico que pode, sim, se não bem manejado, trazer desconforto para o paciente. Toda a abordagem pela deficiência cultural que a gente tem sobre a proporcionalidade terapêutica, os melhores interesses do paciente, acolhimento da família, sugere que o cuidado paliativo esteja envolvido. Isso não vejo que tenha que ser uma situação mas só com cuidado paliativo, porque atualmente a gente sabe que são poucos serviços de cuidado paliativo no Brasil, infelizmente. Novo Atlas, que vai sair pela NCP, mostra que é perto de 250 serviços no Brasil. Então, a imensa maioria não tem serviço de cuidados paliativos. Há quem diga que o cuidado tem que ser só por aquele faixa preta em controlar sintomas. Eu já me pergunto, porque se a gente já não controla a dispneia no nosso paciente crítico com perspectiva de melhora, a gente não vai controlar a dispneia adequadamente do paciente em final de vida e durante toda a permanência na UTI a gente estava permitindo que ele sofresse, tivesse falta de ar. A gente tem que estudar, a gente tem que se empoderar, tem muita bibliografia. Responsabilidade, eu acho que a gente não pode fazer com descompromisso, né? A gente tem que ter embasamento científico e conhecimento para poder fazer o cuidado paliativo e extubação paliativa. E o sofrimento que os pacientes com perspectivas de restauração já passam, não consigo diferenciar muito o paciente final de vida, o paciente que tem a possibilidade de vida, que algum possa sofrer menos que o outro. Não dá para a gente falar sobre extubação paliativa se tiver algum desconforto entre alguma equipe. Muitas vezes nós, intensivistas, somos parte da equipe, a gente está lá em assistência, às vezes tem um médico assistente, às vezes tem equipes assistentes, e isso tem que ser conversado abertamente, porque é uma mudança cultural que a gente está vivendo nesses últimos anos. E é fundamental que aquele procedimento que tem que ter uma concordância do paciente, se ele não pode, do representante, que o ambiente familiar seja mais acolhido e em paz possível. Então, isso já está tão difícil, o paciente está morrendo e ainda vai ter um sofrimento gigantesco com aquele representante sendo feito uma coisa contrária àquilo que está mais íntimo e trazer mais sofrimento não cabe.
Então, sem dúvida nenhuma, precisa ter muita delicadeza e técnica e ter um ambiente tranquilo e em sintonia para que se proceda o cuidado paliativo, ou a extubação paliativa. Uma das coisas que, mesmo que a pessoa não tenha uma religiosidade, a gente conhecendo a pessoa, o indivíduo, com seus valores, suas crenças, oferecer a visita de um líder espiritual, se tiver adequado com os valores do paciente, às vezes muda da água para o vinho. Isso mostra que a gente está preocupado com aquela pessoa, não só com o bem-estar físico, a gente está preocupado com a família, a gente está oferecendo que espiritualmente ele seja cuidado, né? Então, às vezes, isso vem muito bem num momento como esse. Assim, tem gente que fala que o cuidado paliativo não é protocolar e sim é por princípios. Não, a gente tem que ter protocolo, sim. Tem um colega enfermeiro que fala que os protocolos não podem ser trilhos, né? Aquela coisa reta, mas que devem ser trilhas para a gente se guiar. Então, se a gente está falando sobre segurança do paciente, cuidado da forma mais adequada possível, a gente tem que ter protocolos, a gente tem que ter checklists, tanto em controle de dor, de espineia, de boca seca, como de comunicação de más notícias, e por que não um protocolo de extubação paliativa em que a gente vai ver cenários adequados para isso. É o que a gente, no comitê da AMIB de cuidado paliativo, está construindo. Um protocolo geral como o norte. O ideal é que cada instituição tenha o teu, mas a gente já ter no Brasil algo para se guiar vai ser interessante. Estamos em final da construção. Então, assim, briefing com a equipe interdisciplinar, médicos, residente, enfermagem, fisioterapeuta. Então, de novo, culturalmente, as pessoas podem achar que é eutanásia. É tão pobre nosso contato, muitas vezes, com o técnico e enfermeiro, e daí está o técnico ali fazendo de tudo com a medicação antibiótica e na intenção de curar, porque não está participando das discussões, ou a gente não envolve ele, e daí a gente diz que vai fazer extubação paliativa. A gente não vê o quanto que ele está preocupado e quanto tem uma quebra. Como assim, né? E o que é isso, né? Eu estou cuidando, foi entubado e estamos com antibiótico até agora e vai fazer uma extubação paliativa. A gente tem que respeitar. E as perguntas que eu faço depois de conversar e escutá-los é se tem alguma dúvida ou angústia técnica no procedimento, se tem alguma angústia ou desconforto emocional daquela pessoa, se tem alguma angústia, dúvida ou pergunta do ponto de vista espiritual, né? Se tem alguma pergunta, dúvida ética, legal sobre isso, é fundamental que as pessoas estejam sentindo à vontade. Às vezes não é só da extubação paliativa. Quanta gente da enfermagem já se sentiu tão desconfortável como desliga a nora. É o meu dedo que vai estar ali desligando a nora, ele vai morrer em seguida, né? Então, é fundamental que se trate de coração aberto a essas pessoas e permitir que, se elas não se sentirem à vontade, que elas podem pedir para um colega participar. Seguindo o checklist, há outra medida de suporte artificial de vida que esteja postergando essa morte? O paciente está com um nora tanto. Bem, a gente sabendo que a extubação paliativa, a exceção da exceção, é uma medida que pode trazer angústia tanto para o paciente, angústia respiratória, como sofrimento para a equipe, a gente vai fazer a mesma conversa com as pessoas em volta, cuidando desse paciente, e vai interromper essa medida que está postergando o processo de morrer, e não as outras, assim como diálise, assim como inotrópicos, e que os antibióticos, isso a gente vai interromper, e talvez não precise interromper a ventilação mecânica. Suspender outras medidas que não estejam relacionadas com conforto e bem-estar. Então, qual é o sentido se eu entendi que esse paciente está numa situação irreversível e que ele não aceitaria que se postergasse mais e a família está em paz com isso, de ficar fazendo HGT, de dando antibiótico, de dar heparina subcutânea e coletar laboratório? A hidratação também, qual é o sentido? No paciente em final de vida, quanto mais hipohidratado, menos sintoma ele vai ter, menos stertoração, menos náusea e vômito, menos edema, que é o que a família pergunta, né? Se a gente para escutar o familiar, ele pergunta por que está tão inchado. Nesse checklist tem os dispositivos implantados, a gente lembrar, por isso checklist, né? Tanta coisa que a gente precisa se lembrar, se não tem que tirar o desfibrilador, a gente vai fazer uma extubação paliativa e vai entrar em TV e vai começar a dar choque.
Suspender a bloqueadora muscular, porque daqui a pouco a gente não está vendo algum possível sintoma, e respeitar a meia-vida desse bloqueador neuromuscular quando se programa a intubação paliativa. Interrupção da dieta, a princípio, melhor se for 24 horas antes, mas até para evitar aspiração, vômitos. Então, a dieta... Depois, se o paciente seguir vivo, se a gente vai deixar uma dieta para os olhos de quem vê, porque isso vai ser mais confortável culturalmente. E isso a gente conversa abertamente. Isso aqui é para os nossos olhos, não é para ele, porque ele não está sentindo fome. Se a gente melhor deixar uma dieta ali só para a gente ver. Legal, doutor. Daí a família, os meus primos vão incomodar menos, a gente deixa ali, tá? Esse volume, a princípio, não vai trazer grande desconforto. E também não vai ser uma medida postergadora. Então, outras questões delicadas culturais que a gente tem que respeitar. Sinalizar os demais profissionais da unidade, temos UTIs que são em box fechados, outros que não. Então, olha só, está acontecendo uma coisa delicada. E se o serviço, de repente, botar um adesivo roxo assim na porta e significar, nesse momento a gente está tendo um processo de intubação paliativa, um momento de silêncio e de respeito, sem entra e sai, sem risadas, sem falar alto. Eu sempre lembro a UTI da PUC com o Fernando, era sempre um silêncio maravilhoso, que existia o respeito ali. Nunca vi em nenhuma outra UTI um respeito tão grande como tinha naquela época. Desligar alarmes e monitorizações não vai ser o número que vai guiar isso, e não cabe também a gente ficar com barulhos na sala, na medida que o paciente pode ficar hipotenso, hipoxêmico, e por isso que a oximetria não vai ser importante nesse momento. Baixar as grades de proteção, a gente quer acolhimento, a gente vai convidar, daqui a pouco eu boto ali, os familiares para estarem perto. Então, a gente vai baixar as grades de contenção, deixa a cabeceira a 30 a 45 graus, retirar as contenções mecânicas, né? Então, a gente vai permitir que ele pegue na mão, que seja um ambiente mais em paz possível. Convidar os familiares para o procedimento. Alguns não querem, outros querem. Já tive momentos maravilhosos, às vezes com muito choro, tudo bem, às vezes com a música que a pessoa mais gostava, às vezes com 8 familiares na volta, e isso fazia sentido. E já tive situações em que a família disse: doutor, isso é um presente que ele está dando para a gente, de poder participar desse momento. Muito obrigado, e isso é sagrado para nós. Cadeiras próximas ao leito, a gente quer permitir que ele fique ali. Avisar antes do procedimento, conversar com a família. E a gente se empoderar e saber diferenciar padrão ventilatório irregular de final de vida de sofrimento respiratório. E por isso a importância da Respiratory Distress Observation Scale, para a gente não ficar tratando GASP. GASP em situações diferentes, a gente vai ver se está com pulso, porque ele pode estar parado. Então, a gente tem que saber diferenciar. Isso é esperado, e a gente fala para a família, quando a gente conversa com a família, mas a família a gente avisa que vai parecer que está comendo ar, que a gente vai ficar atento para algum sinal de desconforto e vamos medicar se necessário. A gente avisa que pode ter a sororoca ou o ronco da morte, e que não adianta ficar aspirando, porque vai só traumatizar, e a gente vai avaliar bem, é só esse som, é natural, é esperado e não significa sofrimento. A gente vai considerar que a higiene ou o banho seja feito antes do procedimento, se ele está evacuado, urinado, ou se isso é um cuidado a mais. A gente vai avaliar os sintomas conforme escalas validadas. Então, está com dor, a gente vai usar o cipote, o paciente está acordado e vai para a intubação paliativa. Algumas vezes já tive situações que o paciente, em ventilação mecânica, concordou e pediu para interromper o procedimento, a ventilação, que a gente avaliou diretamente com uma escala visual analógica. O paciente está em delírio, a gente precisa saber e medicar especificamente por desconforto que possa ser um delírio. O paciente está com falta de ar, a gente pergunta se o paciente está lúcido, ou senão a gente usa a RDOS. Então, e a sedação também, de acordo com as escalas validadas. A gente precisa se empoderar dessas escalas. A gente vai avaliar previamente a necessidade de redução de secreção respiratória. Daqui a pouco o paciente é hipersecretivo, com tempo de antecedência, a gente vai conversar com escopolamina fixa ou atropina sublingual. Considerar fortemente o uso de sedação preventiva. De novo, é uma suspensão do procedimento que pode gerar desconforto. Então, a gente vai avaliar isso e considerar o uso de medicação com as doses adequadas. Não adianta
tu achar que sabe sedar o paciente, vai saber fazer a extubação paliativa. Alguns colegas me disseram, fui sedar o paciente para extubação paliativa, morreu. Sim, tu deu as doses erradas e tu induziu o óbito. Então, as doses para controle de dispneia, do opioide, do benzodiazepínico, são muito menores do que a gente usa para intubar ou diante de uma sincronia em ventilação. E daí a gente tem que ir para os book, a gente tem que ir para os artigos para ver as doses adequadas. No protocolo já tem essas doses. Providenciar, assim, tu prescreve e deixa aspirada a medicação que depois, tu fez a medicação preemptiva ali e depois da extubação ele pode ter desconforto, deixa aspirada para não ter atraso e sofrimento do paciente. Então, benzodiazepínico, opioide, deixa aspirada ali do lado do paciente. E a gente vai começar com desmame paliativo da ventilação mecânica, mantendo a tensão para sinal de desconforto. A gente vai reduzindo FO2, reduzindo a PIP até ZIP, reduzir o volume minuto, mudar o modo ventilatório para pressão suporte. Isso vai levar 2, 5, 10 minutos, a gente vai fazendo a redução progressiva e vendo se surge algum desconforto. E a maioria das vezes, se ele está vivo e o motivo da postergação do morrer é uma FO2 mais alta, está com 100%, não vai fazer extubação paliativa. Não! A gente vai reduzindo a FO2 que está desproporcionada e atento para que isso não gere desconforto, porque é isso que está postergando. Então, sabendo que é uma condição de exceção a extubação paliativa, a gente vai evitar ao máximo. Aspirar as vias aéreas antes da extubação com todo o carinho para não traumatizar, sabendo que pode ter secreção supraglótica e com isso pode gerar tosse e outros desconfortos de respiração. Então, é o único momento que tu vai aspirar profundamente, cuidando para que não tenha desconforto e depois da sedação preemptiva também. A gente vai então chegar no momento de desconectar o respirador. Ou vamos retirar o tubo do paciente. Se o paciente tracostomizado, a gente faz só a desconexão da ventilação mecânica e tem situações que a gente não vai tirar o tubo. Então, se o paciente tiver muita secreção, isso vai ser extremamente feio e angustiante para a família e para o ambiente. Não faz sentido, a gente vai desconectar e deixar ali. E vai poder aspirar o tubo, né? Não provocar tosse aspirando a traqueia. Ou se tiver uma veolite hemorrágica, sangramento pulmonar, a gente também não vai tirar o tubo. Imagina, a gente faz uma explosão paliativa e não para de espirrar a cada expiração sangue. Isso não faz sentido também. Nós entendemos que é um paciente em final de vida com medidas que a postergação desse processo não vai trazer benefício nem vida, então não se suplementa com oxigênio. Nos casos de extubação paliativa, a gente vai usar a medicação para tirar os desconfortos de um possível sofrimento respiratório, conforme as escalas validadas. A gente vai posicionar a cabeça do paciente da forma adequada para evitar a sororoca. Às vezes não vai adiantar. Já falou com a família e disse que pode gerar aquilo que parece um gargarejo, tem flacidez das vias aéreas, a gente vai aspirar e vai traumatizar ainda mais e não vai deixar de ter o barulho porque está flácido ali. E também evitar de aspirar as vias aéreas, procedimento porque pode traumatizar. Tá certo que um laguinho na boca, alguma coisa que não vai ser traumática, tu vai aspirar e tu vai secar o paciente, sim. A gente vai... Isso tudo faz parte do checklist, tá? Controlar sintomas conforme as medicações específicas, a gente vai demonstrar disponível, estou junto, estou aqui, vou dar o tempo para a família aqui e nos sinalizem qualquer coisa, estar presente e fazer um debriefing depois com os membros para ver como é que foi o procedimento. A gente precisa registrar, a gente registra tão pouco, tão mal, principalmente as conversas que a gente tem com o paciente, que a gente nunca tem, né? A gente tem com a família, a gente esquece que o paciente é o principal interessado. Mas registrar não só as conversas, mas todo o procedimento detalhadamente em prontuário, motivo, razão, forma que aconteceu, garantindo o controle dos sintomas nas próximas horas, nessas próximas 24, 48 horas. Então, a recomendação é que fique em unidade de terapia intensiva. O paciente manteve estável, tranquilo, confortável, bem, de repente não é o local onde ele vai se sentir mais acolhido. Talvez a partir de agora seja um momento de estar com a família, se ele sobreviveu esse período, e a gente pensa tanto para uma unidade de cuidados paliativos ou para o andar. Cuidar paliativo envolve o luto também, não acaba com a morte do paciente. Então é fundamental não esquecer do nosso compromisso com a família. Uma vez eu estava conversando sobre extubação paliativa com um técnico de enfermagem, uma técnica de enfermagem, e ela eu entendi tecnicamente, eu entendi eticamente. A técnica, ela era uma católica não praticante,
Mas eu trouxe essa frase final aqui para ela, e eu vou ler o parágrafo e vou dizer como ela reagiu. O Papa João Paulo II, antes de morrer, ele não queria medidas invasivas, ele deixou para a gente, independente de ter alguma crença ou não, alguma religião, ele era fofinho, né? E a maioria das pessoas na Terra gostavam do Papa João Paulo II, por isso que eu trago. Distinta da eutanásia, a ortotanásia é a decisão de renunciar ao chamado excesso terapêutico, ou seja, a certas intervenções médicas já inadequadas à situação real do doente, porque não proporcionadas aos resultados que se poderiam esperar, ou ainda porque demasiado graves para ele e para sua família. Nessas situações, quando a morte se anuncia iminente e inevitável, pode-se, em consciência, renunciar a tratamentos que dariam somente um prolongamento precário e penoso da vida, sem, contudo, interromper os cuidados normais devidos ao paciente em casos semelhantes. E ele termina, e essa foi a frase que eu falei para a técnica de enfermagem, né? Ele diz que renunciar a meios extraordinários ou desproporcionados não equivale ao suicídio ou à eutanásia. Exprime antes a aceitação da condição humana diante da morte. Daí ela olhou para mim e fez: agora eu me sinto melhor. Agora estou bem tranquila e a gente pode seguir com a extubação paliativa. Eu quero agradecer vocês e seguir junto aqui para conversarmos. O que eu ia falar com o Fernando, não lembro se foi o Fernando que disse sobre a extubação. Eu parei o compartilhamento? Não parei. Já parou aqui, fica tranquilo. Interrompi. Pronto. Vocês estão comigo? Sim. Eu que me perdi de vocês. Aqui tá. Teve uma situação em paliativa, era uma criança que eu acompanhava na Santa Casa, eu acompanhei por alguns anos. E na vida dessa criança teve situações de indicação de UTI, ela teve na UTI, ela foi estubada com plano de não reintubar, mas não era uma extubação paliativa. E teve um momento que eu estava voltando de férias e eu cheguei e ela estava com uma não invasiva, era claramente um momento de final de vida. E o pai, que era técnico de enfermagem, que pediu: doutor, posso eu tirar a não invasiva? Era uma full face. E daí eu, claro, pode. E a gente junto, e ele fez a retirada da não invasiva e o paciente estava confortável, faleceu logo em seguida. Então, isso de extubação paliativa ser feita pelo familiar, algo semelhante eu já vivenciei. Castilho, já temos algumas perguntas aqui no chat. Eu não sei se tu está vendo. Está aberta, sim. Então. O Leonardo Guerreiro perguntou aqui se é necessário o ZIP, né? Tem recomendações, tem protocolos que dizem para ir para o ZIP, tem outros protocolos que não, que deixam o PIP5 tá bem também. Então, a recomendação da maioria dos artigos é que se deixe em ZIP, imaginando que isso possa ser o PIP por si só uma medida desproporcionada postergadora. Então, não tem certo ou errado, existem protocolos que recomendam ambas as formas. Castilho, aproveitando esse gancho dessa pergunta, primeiro, parabéns aí pela apresentação. Algumas vezes as pessoas ficam incomodadas com a questão da extubação paliativa, até pelas questões culturais, né? Não há o hábito da prática em determinada unidade, etc. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a estratégia de restrição da ventilação minuto, FiO2 e PA, como uma alternativa por conta dessas questões culturais. Qual a tua impressão sobre isso? É importante a gente seguir com aquela ideia de meta de sedação do paciente. A gente não pode pensar em afundar o paciente na ventilação mecânica para provocar hipoventilação, porque isso já seria uma prática, né? Então, a sedação vai ser aquela que a gente busca para todos os nossos pacientes, que ele fique o mais confortável possível e o mais alerta possível. A ideia não é colocá-lo para dormir e sim prevenir desconfortos que ocorram. Por isso que provavelmente faça mais sentido a gente ir reduzindo a FiO2 e observando se tem algum desconforto e lentamente
com a sedação ideal, evitando, a gente ir reduzindo frequência respiratória, principalmente, para ver que o paciente poder entrar em ventilação e, assim que tiver drive, poder modificar para uma pressão suporte. E às vezes nem vai ser necessário. O paciente com ventilação muito demandante, ele não vai ser candidato à extubação paliativa, porque os parâmetros já estão desproporcionados, a gente vai cuidar com a redução dos parâmetros, né? Mas, diferente do oriental, em que é extubação paliativa sem desmame paliativo, em muitos países, os latinos e o ocidente trazem a ideia do desmame paliativo, algo lento, progressivo, porque não vê sentido na extubação por si só. Com parâmetros elevados. Ok. Mas, Castilho, o que eu ia comentar anteriormente da Índia, uma vez eu estava apresentando um tema livre num Easy 100 lá do Vansan, e ao meu lado tinha uma indiana que iria apresentar o tema livre a seguir. E na época, a mortalidade no choque séptico, na sepse na Índia, pelo menos naquele trabalho que ela apresentou, não era tão elevada, né, para um país assim considerado de low income. E o cara que estava comentando os posters era o Marshall. E o Marshall chegou e perguntou para ela: poxa, mas que resultado surpreendente, essa mortalidade, né, nesse nível. E eu estou todo envergonhado que a nossa mortalidade na época é 65%, né? E aí ela ficou, aí mudou de lado, né? Ela ficou extremamente constrangida, porque como na Índia não existia, pelo menos na época, não sei se existe hoje, um sistema público de saúde, acabaram as rúpias, a pessoa sai do hospital. Então, não tem extubação paliativa. Por isso que eu te disse antes, né? É muito pior. A pessoa recebe alta peremptoriamente, vai embora para casa, vai morrer em casa. Então, o aspecto cultural, né? Imagina isso, né? Transposto para a nossa vivência, né? O nosso sangue latino, isso aí acontecer, né? É impensável, né? A gente critica muito, como que a gente não está fazendo extubação paliativa? Calma, tem lugares que é pior, né? Era muito nesse sistema aí, realmente acabou o dinheiro e tu faz o preparo do teu corpo e a gente não vai gastar com nada. Tu vai ser responsável por todo o cuidado do corpo, porque realmente não vamos fazer nada de graça. Então, vamos trabalhar com calma. Deia, querida, saudade, tá aí conosco. Que prazer a tua presença aqui. Me mandou um abraço. Mas é isso, tudo bem. A gente está numa nova fase, a gente está discutindo isso. Existe muita distanásia, a gente tem que estudar e ver essas questões sério. Hoje existe muita distanásia. Colegas professores hoje dizem, enquanto não existe 100% de chance de morte, eu não vou aceitar que o paciente não queira ser intubado ou não ser reanimado, eu que mando, né? Código de ética inicial, o paciente deve obedecer ao seu médico. Então, tem muita coisa que precisa melhorar para a gente pensar no cuidado centrado no paciente, né? Tem uma mãozinha ali levantada, tem muita gente perguntando, né? Como evoluir? Doutor Luciano até. Doutor Luciano está com a mão tudo. levantada aí desde o começo. Doutor Luciano, se quiser fazer, eu já faço a pergunta do chat logo em seguida. Bom, deixa eu pôr aqui a minha desagradável foto, né? Fotogenia próxima de zero. Então, assim, tudo bem, Fernando? Bem, o Internacional e o Santos estão ali, em paralelo, né? Bom, assim, primeiro, não tem como parabenizar a aula. Realmente é um assunto que sempre me cativou muito por conta da nossa proximidade excessiva sempre com o evento morte, né? O Yuval Harari falou, a morte é um problema técnico, né? Mas o que me chamou mais atenção, e eu queria que você fizesse uma consideração a mais, foi aquele sinal de pare em relação à equipe. Inclusive, a Beatriz, agora há pouco, eu acho que a pergunta dela versava sobre isso, eu acabei não abrindo a pergunta. Como que a gente pode chegar na equipe com toda clareza? Porque há uma heterogeneidade muito grande de conhecimentos dentro de uma equipe de terapia intensiva, né? Então, a compreensão, por exemplo,
uma extubação paliativa feita com todo o critério, etc., na presença de uma moça da limpeza, por exemplo, né? Qual será a compreensão que essa moça vai ter? Eu até discuti esse assunto hoje com o doutor Ederlon, sobre o nosso professor, um ícone da terapia intensiva, um tempo atrás fez isso na unidade dele, e eu fiquei meio preocupado, porque a naturalidade com que você passou esses valores é totalmente compreensível, eu concordo plenamente com ela, mas e os outros? E a equipe? Como é que a gente faz? Obrigado. Perfeito, muito obrigado. E esse é um desafio. Esse é um desafio e começa por vocês, né, chefes, líderes de serviço, pessoas ilustres da terapia intensiva, preocupados com esse tema. Então, a gente precisa ter uma chefia preocupada e que possa ensinar, né? Eu vou dizer bem a verdade, isso é a recomendação que se tem. Então, muitos serviços botam essa mancha roxa, alguma coisa, não sei porque é cor roxa, mas estabeleceram, está tendo um processo de intubação paliativa, mas a gente não apresentei isso ainda no serviço onde eu trabalho. Então, a questão da moça da limpeza, a questão do cuidado paliativo ser conversado com todos que estão em volta, precisa de um treinamento, precisa de que todas as pessoas, todos os profissionais de saúde e que assessoram poderem entender isso, e só através de ensino e de reuniões, da criação de checklists, né? Se cada um faz uma extubação paliativa como acha que deve ser, vai ter do paciente não ter controle de dispneia, vai ter do médico dizendo para o fisioterapeuta, vai lá e tira o tubo. Então, é uma responsabilidade e uma necessidade de não banalizar o procedimento e fazer com que seja o mais sério possível. Sem dúvida, os serviços, as chefias que se preocupam com o assunto têm que levar para todos os grupos a questão da importância, da questão ética, da questão legal da extubação paliativa. Não vai bastar ter um protocolo de extubação paliativa da AMIB. É um passo, mas cada serviço vai ter que desenvolver com as suas particularidades e convidar para participar o setor de bioética do hospital, o setor jurídico do hospital, a direção do hospital apresentando, isso é boa prática, e isso a gente estudou e precisa fazer da melhor forma possível. E a partir daí envolver todos os atores, né? Castilho, você já citou aí um trabalho que é um clássico da Deborah Cook, de 2003, um trabalho canadense, sobre a retirada da ventilação mecânica em pacientes terminais na UTI. E acho que esse trabalho ele é muito importante do ponto de vista de criar uma mudança cultural, porque, no geral, se associa muito a não introdução e retirada de suporte com a morte. E a gente precisa entender que a não introdução ou retirada de suporte, na verdade, é você não interferir postergando o processo natural de morte. Quer dizer, esse trabalho da Deborah Cook, em que pacientes que foram submetidos à extubação paliativa, que nesse contexto do não introdução e retirada de suporte é o que mais incomoda, alguns foram de alta para casa, né? Então, você simplesmente não vai interferir no processo natural de morte. Eu acho que essa consciência ela é importante, né? Qual a tua impressão sobre isso? Perfeito, perfeito. E é tão complicado, né? Uma instituição envolve tantos outros atores, outras equipes. Eu lembro de um paciente que ele pediu para... Ele tinha sido estubado, e ele começou a falar, dizer, não quero mais isso, não sei o que, não quero ser reentubado. E daí depois a equipe veio criticar. Tu vê, a gente não concordou com aquilo, e o paciente até foi para casa, como se a intenção fosse matar alguém, né? Mas é respeitar a vida e deixar proporcional o cuidado naquela fase de acordo com o minimamente aceitável. Então, a gente não está falando de morte, a gente está respeitando a pessoa em vida, até porque eu não sei como é que acontece depois que morre. Mas até enquanto o paciente está vivo, ser respeitado na sua integridade, não é porque ele está sedado ou ele está em uma condição que não pode se expressar que a gente vai desrespeitar alguém, né? Essa questão que tu fala da vontade do paciente me lembrou agora uma situação que eu vivenciei há muitas décadas, quando eu trabalhava num serviço de atendimento pré-hospitalar, pré-SAMU, em Porto Alegre, que era um serviço de atendimento cardiológico. Aí nós chegamos na casa do paciente
abriram a porta, a gente entra, assim, está toda a família na volta do paciente e tocando assim uma rapsódia, uma ópera, alguma coisa que eu não sei, num som estridente. Aí eu pedi, por favor, baixem o volume. Não, doutor. Ele disse que quando estivesse morrendo, que ele queria morrer ouvindo essa música. Eu digo, mas, bom, agora a gente vamos examiná-lo, por favor, só para... Resumindo, era um paciente que estava em choque cardiogênico por um BAVT, né? Ele foi rapidamente, né, se usou drogas para tentar melhorar a frequência cardíaca, levado para o hospital, e o cara saiu vivo do hospital, né? Mas a vontade da família, isso faz 30 e tantos anos. Então, mostra assim que essa questão cultural depende muito de como é trabalhado com a família, não é? E aí eu queria te fazer uma pergunta em cima disso. O que eu sei, né? Pensando em medicina de precisão personalizada, a gente tem que individualizar, principalmente naqueles pacientes que têm equipes, né? E é um paciente que vem para a UTI trazido pela sua equipe, e a sua equipe acredita que fez uma cirurgia curativa e que ele tem que passar por um determinado caminho, mas a sua jornada nesse meio tempo, ela se atrapalha e ele chega numa condição na UTI que ele está chocado, ele precisou ser entubado, durante a intubação ele vomitou, aspirou, enfim, ficou uma situação bem crítica. E chega um ponto em que a gente vai ter que pensar em cuidado paliativo. Eu fico pensando, às vezes, que a família nos diz assim, poxa, a gente não quer nada que ele sofra. Então, e por outro lado, a equipe assistente às vezes fica relutante, porque tu deve saber melhor do que eu que geralmente, eu não estou dizendo nesse caso especificamente, que quando acontece alguma coisa iatrogênica e o doente vai para a UTI, há uma resistência maior, não é? Em retirar suporte, em segurar algumas medidas. Aí a minha pergunta é o seguinte, nessa situação, e eu acho que é variável, mas eu queria saber de ti, tem que ter primeiro o consenso da equipe para abordar a família sobre cuidado paliativo, ou se o intensivista, já sabendo, não é, a opinião da família, ele vai abordar a equipe. Como a gente vai lidar nesse contexto que ele é um potencial gerador de conflito? Perfeito, perfeito. E essa é a maior dificuldade nos tempos atuais. Culturalmente, a gente está tão atrasado. Então, muitos colegas têm a ideia de que a família não tem voz, o paciente não deve ser ouvido e nós sabemos o que é melhor para ele. E como equipe assistente, se o intensivista ou paliativista é uma equipe consultora, é o desafio da gente poder intervir da forma menos combativa, que é difícil, né? Diante de tanta agressividade e prepotência, para poder sinalizar o quanto que é importante ouvir a pessoa. Então, tem muita gente que realmente acha, não, o paciente é meu e eu faço comigo. Tem vários casos. Na neuro, não, a aspirina é minha e ninguém tira. O paciente é meu e eu que mando no caso. Para a gente não perder a guerra, a gente às vezes perde batalhas. Isso é muito doído, porque o paciente é único e às vezes ele sofre. Mas a primeira coisa que eu vejo é a gente, antes de abordar, não tem espaço para abordar a família sobre os valores dos pacientes, tem uma equipe assistente que não vai considerar. E daí vai ter uma divisão ali na família. A gente vai ter que ter estratégias de sinalização da equipe assistente e de perguntar o quanto que eles permitem que a gente possa ouvir e ir atrás dos melhores interesses do paciente. É meio absurdo, né? A gente gostaria de saber, diante dessa fragilidade, desse risco de morte, dessa cronicidade, se podemos começar uma conversa para entender o que faz sentido para o paciente, o que ele espera de nós, o que é o melhor cuidado para ele. Infelizmente, se a gente for abordar a família e daí depois discutir com a equipe assistente, que não vai deixar de ser equipe assistente, a família diz, ele está sofrendo, não faz sentido, não sei o quê. Sinto muito. A gente vai continuar tratando e acaba sendo pior. Em relação ao pré-hospitalar, é uma coisa muito difícil.
né? As coisas são agudas, né? E na emergência também é muito delicado em relação ao tempo que a gente tem para saber que momento de vida que está o paciente, quais os valores dele. Então a gente vai intervir, né? A gente vai chegar e vai reanimar, a menos que diga, não, ele estava morrendo, ele não queria isso naquele momento, né? Se a gente não ter tempo, a gente vai ter que intervir para não errar, porque daqui a pouco fazia sentido, assim como fez para esse paciente, a resolução do BAVT e que ele vivesse mais um tempo. Tem um artigo muito aqui, né, uma das pessoas da audiência, uma colega, que ela teve um caso igual e que foi colocado o transvenoso e a paciente pediu depois para retirar porque não queria, né? Viu como a gente é bem intencionado, mas às vezes é o nosso valor, né, na jogada. E se não se teve um tempo para poder ter essa discussão, poder rever e ver que isso é inadequado e que o paciente tem uma decisão autônoma com discernimento sobre riscos, benefícios, vai ser fundamental. Em situações de emergência, tem um artigo... CURVES, CURVES, para que a gente possa saber o quanto que o paciente em situações de emergência pode ter tem autonomia para decidir. Então, é um método mnemônico lindo, que baixem, CURVES, para a gente poder ver o quanto que a gente pode, que o paciente não está depressivo, que o paciente sabe o que está escolhendo, para não ocorrer no erro injustificável, daqui a pouco, não quero ser entubado, um paciente com efeito shock séptico, não quero ser entubado, não quero ser, o paciente não, daí o médico não entuba, porque não quer. Isso é autonomia, que sabe do risco, benefício, não quero ser entubado porque acho que não preciso, né? Então, as tomadas de decisão têm que ser melhor estudadas por todos nós e ter protocolo, e a gente estudar como tomar as decisões. De fato. Bom, Castilho, nós já estamos aí, olha, continuaria conversando, né? Continuaria aprendendo contigo, te ouvindo, mas já estamos aí com 90 minutos, né, da nossa sessão. Se deixar, vai até amanhã. Daqui um pouquinho vai ser que nem Croácia e Holanda, né? Prorrogação, né? Mas tem alguma pergunta do chat, Fernando? Tem sim. Eu vou fazer uma pergunta aqui do chat, que tem algumas que a gente pulou, mas eu vou emendar todas elas para ficar mais fácil, mais sintético. Aliás, Rodrigo, grande aula, sensacional. Eu tento comentar isso nas visitas, com residentes, com a intenção realmente de mudar essa ideia. O paciente não é que ele é paliativo, ele ficou paliativo, realmente suporte, depende da gente da UTI. Se cabe ou não, é a gente. A conversa que a gente vai fazer com a família depende da gente. Nós não vamos colocar também no colo da família, que isso muito acontece, e dificulta muito a conversa. Falar assim, você acha que tem que dialisar? Não é ela que tem que saber. Eu falar para mim, do meu pai e da minha mãe isso, eu vou falar sim. Mas se você falar para mim, não vou fazer porque não tem benefício, eu vou falar ok. Porque a gente tem que passar essa segurança, né? E falando nessa segurança, a pergunta da Fernanda versa sobre um negócio muito interessante. Quando procedemos a extubação? Estubou. Não foi uma extubação paliativa. Estubou por conseguir. Só que ele falou que não existe intenção de voltar à reintubação, voltar à nova intubação para ventilação mecânica. Ela pergunta, podemos chamar ainda de extubação paliativa? Não. É uma extubação, não tem um nome para isso, mas é uma extubação sem retorno para a ventilação, né? E que vai fazer sentido todo o esforço para que esse paciente possa sobreviver se estiver de acordo com o que é tolerável e faça sentido, uma não invasiva, a gente vai dar diurético, a gente vai dar o suporte, o alto fluxo, para que esse paciente possa viver mais tempo, mas já se entendeu que aquele suporte invasivo, com suas consequências e desconfortos, não é mais aceitável diante do prognóstico e dos valores do paciente. E por isso que a extubação paliativa é a exceção da exceção. Existe. Essa paciente que o pai tirou não invasiva, quando foi extubada, muitos meses atrás, era esse caso. Era uma extubação sem retorno. Aquele tempo de tratamento do suporte era o tempo máximo tolerável, porque a partir dali já traria mais sofrimento do que vida. E deu certo. Com o suporte todo que recebeu, os antibióticos, e se estivesse dialisando, isso faria sentido também, né? Então, não se chama extubação paliativa. E aí eu vou emendar duas questões da Jéssica, que fala sobre a sedação. Quando eu sei que eu diminuí a sedação a ponto de eu poder começar
a pensar na intubação paliativa, e ela já emenda com outra pergunta, exatamente nessa mesma toada, e eu não consigo colocar o paciente em suporte, não tem drive, está sem sedação, não tem drive. Eu posso fazer a intubação paliativa mesmo assim? Pode. Se a gente acha que o paciente está hipoventilando, se não tem drive, que a sedação está excessiva, a gente já estava errado antes, né? A gente já estava pesando a mão no sedativo sem justificativa nenhuma. Então, já estaria inadequado em qualquer prática de UTI. O ideal é a gente ir reduzindo a 30% das doses de sedativos e ir vendo o que vai aparecer, se é algum delírio, se é alguma agitação, se é sinal de dor ou falta de ar. E por isso em bombas diferentes, né? Muita gente acha que cuidar paliativo é botar tudo na mesma bomba. Não, a gente trata aquele sintoma que aparecer. E a gente vai reduzindo 30%, vai observando. A gente não é um procedimento de urgência, decide intubação paliativa hoje. Não, vamos organizar com calma, vamos acolher a família, vamos chamar o líder espiritual que não está de sobreaviso, vamos organizar com o tempo necessário, e por isso que é interessante que seja um rotineiro, né? Não um plantonista de uma hora para outra, e o time de cuidado paliativo pode acompanhar. Não deu, não tem drive, paciente, sei lá por que motivo não tem drive. Isso não impede de fazer intubação paliativa. Sei lá, daqui a pouco o paciente está entrando em MC, só que faz, sei lá, 4 dias. Ele não tem drive, mas ele tem todos os outros reflexos, e se opta pela intubação paliativa, a gente vai interromper. Muitos pacientes acontece de ter drive e é por uma causa neurológica, a gente acha que ele vai seguir ventilando, e a última ventilada é aquela que a gente tira o tubo e ele segue sereno, confortável, e a gente fica angustiado, mas sabe que isso é possível de acontecer também. Então, sim, a gente entender como medida desproporcionada, está todo mundo de acordo e em paz, não conseguimos fazer o desmame a ponto do paciente entrar em ventilação, não é justificável que a gente mantenha esse suporte postergador do processo de morrer, causando distanásia. É permitido que a gente faça a extubação paliativa, mesmo sem drive, por mais que a gente ache estranho, é o que fazem quando acaba o dinheiro no Oriente, né? Perfeito, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Acho que fosse Castilho, muito obrigado mesmo. Elucidativo, e a gente tem conversa para muito mais tempo, né? Talvez numa próxima oportunidade tu possa nos trazer mais alguns aspectos assim, né, da tua expertise aí, que certamente vai ser muito bem-vindo. Já fica o convite, hein? Maravilhoso. Aguardamos aí o trabalho da academia junto com a MIB aí na sistematização. Eu acho que vai ser um documento importante. Muito bom. Maravilhoso. Eu que agradeço. Parabéns, Castilho. Vou estar com você. Grande abraço. Até mais, muito obrigado. Até a próxima quadra, pessoal. Tchau, tchau.